Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Estamos chegando aqui para mais um episódio do nosso Jovem Tex e hoje a gente já pode falar que o Jovem Tex está nas alturas, né, Tiago? Porque ilustres convidados que nos dão a honra de baterem um papo conosco e hoje não é diferente. A gente vai bater um papo com o Carlos Augusto Daniel Neto, querido amigo. E vou fazer uma breve apresentação aqui, mas antes eu já gostaria de agradecer ao Carlos pela aceitação do convite. Para a gente é uma imensa honra, como eu falei, um verdadeiro privilégio. Acho que poucas pessoas têm essa oportunidade, né, de bater um papo de 45 minutos a uma hora com ele. E, enfim, como eu falei, é um brevíssimo currículo aqui. Acho que nosso entrevistado é conhecido de todos nós, tributaristas, e ele é sócio fundador do escritório Daniel e Diniz Advocacia Tributária, é ex-conselheiro titular da primeira e terceira sessões de julgamento do CARF, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Sanfran, e está fazendo estágio pós-doutoral na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, com isso, a gente já pode perceber facilmente a bagagem do nosso entrevistado, e eu vou passar a palavra para o Tiago para que a gente dê início à nossa conversa. Obrigado, Vini. Carlos, meu amigo, meu companheiro nordestino aqui em São Paulo, um cara que eu admiro muito e que virou um amigo aqui. Te agradece muito por você ter topado. É realmente uma honra. Estamos subindo o nível, né? Quem não leu os artigos do Carlos na Conjur, tá trabalhando com direito tributário errado. A gente está muito feliz pela sua presença e pelo seu e pela sua aceitação do convite, como o Vini falou. Partindo logo para a primeira pergunta e não me alongando muito, o Vini já falou um pouco do seu currículo. Você é um cara que tem um currículo acadêmico bem legal, bem curioso. A gente já estava falando sobre isso antes de começar a gravar e falou sobre isso em outras oportunidades. Você teve a chance de estudar em várias escolas de direito consolidadas, com pensamentos diferentes no Brasil. Então, você, desde a Federal do Piauí até a UERJ, passando pela USP, pela PUC. Então, fala um pouco da sua carreira acadêmica. Sei que é longa, mas conta um pouco como é que começou, esse seu interesse pela academia, seu interesse pelos estudos. Conta um pouco para a gente como foi desde o começo da faculdade. Legal, Thiago. Bom, obrigado, Thiago, Vinícius, pelo convite. Honrado aí em poder participar do Jovem Tex com vocês, falar um pouco aí da minha trajetória, da minha carreira e até para não perdermos tempo, né? Como você falou, eu sou do Piauí, né? Sou de Teresina e assim, não existe lugar mais fora do eixo tributário do que Teresina, né? Do que o Piauí. Porque onde tem pobreza não tem tributo. Onde tem. E é o Piauí, apesar de ser um estado que eu amo, é um estado muito pobre. Então, o direito tributário acaba se refletindo por não ter um desenvolvimento acadêmico robusto no estado. Ah, apesar disso, eu estou literalmente aí contados há 15 anos envolvido no direito tributário, estudando tributário. A minha entrada no tributário foi muito. Não houve nenhum tipo de chamado divino, nenhum tipo de vocação superior, nenhum tipo de impulso do âmago, não. Na verdade, a minha vocação, a minha entrada no tributário foi durante um breve estágio que eu fiz na Procuradoria do INSS, em que o procurador, à época, ele tinha uma estante de livros no escritório dele, né, na sala dele, e eu estava olhando um curso, não era nem um curso, na verdade, era um manual do professor Sacha Calmon, que ele tinha. Esse manual eu acho que nem é reeditado mais. Era uma versão pocket do curso dele. Eu comecei a olhar e o procurador falou: Olha, eu devia estar, sei lá, no quarto período da faculdade.
segundo ano, né? Que o pessoal de São Paulo gosta de falar em anos. Eu estava no segundo ano, e ele falou: não olha isso aqui, não, isso é tributário, é muito difícil, esse autor é difícil também. Aí eu falei, porra, ah, mas tributário? Ele falou, não, tributário, ele falou para mim, tributário é o ramo mais difícil que tem, mas é o que dá mais dinheiro, né? Aí eu saí encabulado com isso, né? Eu falei, porra, tributário, o que é isso aqui? Aí fui na livraria, a livraria universitária, era a única que vendia livro universitário lá em Teresina, eu tinha ela mesmo. Aí procurei o curso do Sacha, aí comprei o curso dele, que era um curso da capa vermelha com preto. E comecei a ler, sozinho. E assim, na faculdade de Direito da Federal, não tem tradição alguma com tributário. A época não tinha professor de tributário. Hoje eu acho que tem, mas na época não tinha. Era um professor substituto, um cara até super dedicado, mas assim, não tinha uma formação acadêmica de tributário. E eu comecei a estudar tributário lá no quarto período com o livro do Sacha, fui lendo, li de capa a capa, e enquanto eu ia lendo, eu ia pegando referência. Pô, ele fala muito dessa tal dessa Misabel Derres aqui. Eu não fazia ideia que eles eram sócios à época, né? E aí procurava o livro da Misabel, aí a Misabel falava muito do Ataliba, e falava muito de fulano, do Paulo de Barros, e eu ia procurando o livro de um, o livro de outro e tal, e ia lendo. E naquele momento eu meio que, eu sempre falei o seguinte, olha, eu acho que é, vale muito aquele ditado do gato da Alice, né? Que é uma frase, um trecho bem clichê que fala assim: olha, se você não sabe o caminho que você vai, qualquer caminho serve. E mesmo que você siga qualquer caminho sem saber para onde você vai, se você andar muito, você vai chegar em algum lugar. Então, assim, eu acabei, naquela época, assim, bem jovem, bem, com 19 anos, sem nunca ter estudado tributário na faculdade, mesmo como professor, eu estabeleci para mim, eu falei, olha, eu vou ser advogado tributarista. E aí eu comecei a bolar o plano. Então eu pensei, olha, para eu ser advogado tributarista, eu tenho que, primeiro, sair daqui, eu tenho que ir para São Paulo, que é o centro onde se discute tributário. Eu tenho que fazer uma especialização de ponta, eu tenho que fazer um mestrado de ponta, um doutorado de ponta, eu tenho que publicar muito. E, enfim, tracei um plano a falar, estudar alemão, ter uma pesquisa, passar uma passagem no exterior, enfim. Comecei a traçar um projeto de 15 anos, que inclusive terminou esse ano agora, terminou ano passado, né, na verdade. Eu juro, eu tracei um planejamento de 15 anos de duração e fui. E aí, todo dia, eu acordava, ia para a biblioteca da OAB, que era vizinha lá do meu apartamento em Teresina, estudava 4 horas todo dia de tributário. Todo dia de manhã, 4 horas, todo dia, segunda a sexta, pelo menos, às vezes final de semana, mas e aí, depois ia para a faculdade à tarde, enfim, estudava as coisas da faculdade, mais matérias da faculdade, mas todo dia tributário. E eu ia lendo Paulo de Barros, Roque Carrasa, Sacha Calmon, Misabel, Geraldo Ataliba, Ricardo Lobo Torres, Chueire. Veja, eu tava, o de Brito Machado, o de Brito era o mais próximo que tinha, que estava ali no Ceará, é um piauiense também, mas praticamente radicado no Ceará. Mas não tinha vinculação, assim, estava muito distante. E eu acho que talvez se eu tivesse que pensar, a principal marca da minha formação foi foi o fato de eu ter que me educar no tributário sozinho. Então, assim, eu fui autodidata, eu não tive um professor me ensinando tributário. Estudei tributário só, e estudei só, e sozinho eu refletia sobre o que eu estava lendo, refletia sobre a legislação que era feita referência, refletia criticamente até, e, por um lado, isso gerou para mim um nível de admiração por aqueles nomes todos que eu estudava, aquela admiração quase como você está olhando para uma estrela de cinema, assim, de tão distante que está de você aquilo ali, sabe? Coisa assim muito distante. E até hoje eu sinto um pouco essa. Quando eu encontro com Humberto Ávila, com Rock, até com pessoas que eu tenho uma convivência direto, né? Muito próxima. Mas ainda tem essa
sensação de que estou convivendo com um cara que é uma estrela do direito tributário. Então, eu tenho muita admiração nesse sentido, mas, por outro lado, eu acho que o fato de eu ter estudado tributário só, sem ter um professor ali ensinando direto, ter uma relação mais direta de ensino de um professor para o aluno, e mais indireta via obra, eu sou totalmente avesso a sectarismos. Então eu não tenho aquela coisa de, porque fulano eu não posso criticar porque é fulano. Então assim, eu construo meu raciocínio, ponto A, ponto B, e vou testando, e sempre busco adotar uma postura crítica em relação ao que eu estou lendo, independente de quem seja o autor, e isso desde do início da minha formação. Então, depois disso, eu saí do Piauí, vim para São Paulo, peguei o diploma, vim para São Paulo, trabalhei no Sacha, Calmon aqui, depois fui fazer o mestrado na PUC. Meu mestrado na PUC eu fiz com o professor Paulo de Barros, né, foi meu orientador. Felizmente eu consegui bolsa integral no mestrado, fui bolsista integral no mestrado, desde o primeiro mês. Salvo engano, acho que eu só paguei a inscrição, matrícula da faculdade, o resto eu consegui bolsa. E para mim foi bom, porque eu estava com uma vontade louca de estudar. Então, assim, eu tinha aquela coisa de estudar tributário, de estudar, e de repente eu estou na PUC, faculdade grande, que tem muita matéria disponível, um monte de coisa acontecendo, uma biblioteca boa, e eu estava com disponibilidade total para estudar. Então, assim, praticamente morava na PUC. Depois do mestrado, eu acabei me juntando como sócio do Márcio, que foi um cara que foi meu professor e estava abrindo o escritório dele, estava saindo de um escritório abrindo dele. Passei um tempo com ele, acho que pouco mais de um ano. Nesse meio tempo, eu entrei no doutorado da USP, com o professor Estevão. E até porque quando eu vim para São Paulo, eu tinha muito essa ideia de fazer o mestrado em uma e o doutorado na outra. E depois do doutorado, durante o doutorado, eu fui para o CARF. Eu já estava no doutorado quando eu fui para o CARF. E, inclusive, à época, quando eu entrei no CARF, falaram que eu sou o conselheiro mais jovem do CARF. Enfim, eu nunca fui conferir, né? Mas eu entrei realmente muito novo. Eu tinha acabado de fazer 27 anos quando eu entrei no CARF. E fiquei lá durante 4 anos, um mandato na terceira, um mandato na primeira sessão. Nesse meio tempo terminei o doutorado, e aí por aí vai. Abri escritório, pós-doutorado. Nesse meio tempo fiz curso no IBFD também. Mas eu acho que assim, talvez por essa coisa de não ter um sectarismo, de não ter esse apego, não, porque eu sou da linha de fulano, eu sou da linha de cicrano. Eu sempre falei, direito tributário é uma ciência empírica. Cara, você é da linha do quê? Do CTN, da Constituição e da legislação, sabe? Então, eu até costumo puxar a orelha de aluno quando eu falo, sei lá, o que é sei lá, o lançamento. Aí tem aluno que diz, mas o professor Paulo de Barros fala que o lançamento é isso. Aí outro fala, porque o professor Humberto Ávila fala que o lançamento é isso. O professor Chueire fala que o lançamento... Gente, mas peraí, o CTN, o que é que o CTN fala? A pessoa não cita em momento algum nenhum dos dispositivos do CTN. Sabe? Antes de citar um rol de doutrinadores. Eu sempre falo, olha, primeiro vá no texto, que é o seu objeto de estudo, é o dado objetivo compartilhado por todo mundo que escreveu alguma coisa a respeito disso. E depois que você construir uma percepção sua, aí você vai ver o que os outros falaram, até para você ter um parâmetro para você comparar. Você dizer, olha, aqui eu estou certo, aqui eu estou errado, aqui fulano está errado, aqui eu estou certo. Então, eu acho que eu sempre prezei muito por ter o contato com a maior quantidade de posições possíveis, nunca ficar numa zona de conforto. Por isso que eu vim da UFP para o IBET na especialização, para a PUC no mestrado, para o doutorado, depois na USP e na UERJ, no estágio pós-doutoral. Acho que a ideia sempre foi essa de não me acomodar em nenhuma linha, ou não me acomodar com ideias que eu já estou confortável com elas. Então, essa vamos dizer assim, um pano rápido
carreira acadêmica, né? Não, sensacional. Acho que os desafios que você deve ter passado para sair do Piauí para ir para São Paulo, né? Acho que são muito mais complexos do que ter algum tipo de receio de criticar algum dos nossos grandes mestres, né? Então, achei muito interessante essa questão de você ter sido autodidata, né? E aí a gente sempre tem em mente a fala do professor Ricardo Maria de Oliveira, que frequentemente também afirma que é autodidata. E em relação a essa crítica, né, de não ter receio, acho que isso é muito importante, principalmente para a nossa área, né? É importante para qualquer tipo de ciência, né? E talvez esse receio seja visto muito mais no direito, né? Porque eu vou citar aqui um exemplo do Karl Popper, né? A gente vê que ele não tinha nenhum tipo de receio de criticar os colegas e às vezes de se criticar numa eventual mudança de opinião dele anos depois. Então, é aquela velha história de autoridade do argumento, e não o argumento de autoridade, né? Mas, partindo já para a próxima pergunta, acho que é uma pergunta inevitável diante de um ex-conselheiro do CARF. Você ficou no CARF de 2015 a 2019, né, Carlos? Foi. E conta um pouco para a gente como se deu o seu ingresso e um resumo de como foi trabalhar no principal órgão administrativo em matéria tributária do nosso país. Acredito que o início tenha sido muito difícil, como a Thaís falou aqui, como o Leonardo também comentou. E, enfim, conta um pouco para a gente de como foi a sua ida e o trabalho lá no CARF. Beleza, ministro. Mas só um parênteses, tá? Tem uma diferença bem grande entre o professor Ricardo Mariz e eu. Porque eu fui autodidata, eu fui estudando o tributário sozinho. O professor Ricardo Mariz foi criando doutrina tributária sozinho naquele tempo, né? Porque você não tinha tanta doutrina produzida no país. Então, é outro nível de profundidade. É um cara que eu, pô, admiro demais. É, mas eu acho que o CARF. E aí, até bom falar do professor Ricardo, porque eu entrei no CARF por conta dele. Foi naquele período logo depois da Operação Zelotes, né? Em que veio a proibição de advogar, e eu estava no doutorado, né? E, e aí um dia eu fui na mesa de debates do IBDT, e eu não sei, não lembro exatamente qual foi o assunto, teve um assunto que acabei tomando parte nos debates, falei uma coisa, falei outra, fiz algumas intervenções, e quando terminou, o professor Ricardo veio falar comigo, né? Pô, você era jovem, né? Preparado. Aí eu comentei que era professor do IBDT já na época, né? Da pós, da aula na pós. E ele falou assim: ó, você não tem interesse em ir para o CAF? Tá com vagas abertas. E naquele momento eu confesso que nunca tinha nem passado pela minha cabeça, sabe, a ideia de ir para o CAF. Porque então, até então, eu via o CAF como uma coisa que você tinha que ter uma indicação mais política, você tinha que ter um vínculo ali com a federação, com a confederação. Eu não tinha nada disso. Eu era o piauiense em São Paulo que não tinha nenhum tipo de vinculação. E naquele momento, assim, as confederações estavam procurando nomes de gente com currículo para botar nas listas tríplices, porque precisava o órgão voltar a funcionar. E, e aí o professor Ricardo sugeriu que eu mandasse um e-mail para a Confederação do Comércio, né? Na época, a gestora lá era a Vani, mandei um e-mail para ela com o meu currículo, passei para uma lista tríplice e fui selecionado. Mas quem deu essa sugestão, quem primeiro sugeriu ir para o CAF foi o professor Ricardo Mariz, né, no IBDT, no prédio antigo lá do centro ainda. E veio disso. Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa que eu para entrar lá. Hoje eu acho que mudou um pouco isso, tá? Com o tempo mudou, mas naquele momento você tinha uma demanda por currículo, tanto que entrou uma geração inteira de conselheiros com um perfil bem acadêmico, né? E assim, são vários que deixaram uma marca muito grande na jurisprudência do CAF pela qualidade dos votos.
para citar alguns aqui, você tinha o Luiz Flávio, o próprio Diego, Thaís, que ainda está lá, o Léo, o Alexandre, o Ludmila, e por aí Caio. vai. Você tem grandes nomes de conselheiros que são acadêmicos, e que deram grandes votos em temas super relevantes. Ah, aí você passou 4 anos lá, cara. Isso. Até Mas na. assim, você já tinha contato com aquelas grandes figuras, talvez um pouco que frequentam o CARF, né? Assim, tanto por parte da Procuradoria, por parte da advocacia também. Sim, é, foi muito desafiador. Como é que é estar ali, às vezes, tenho certeza de ser um cara muito sério, muito dependente, muitas vezes você tem que se posicionar contra os contribuintes, obviamente, contra posições defendidas por grandes professores e pessoas que se admiram muito e que você tem até Uhum. a gente tem uma devoção pelo professor, mas ali ele está na posição de advogado e várias vezes você tem que se posicionar de forma contrária. Isso foi desafiador para você no começo. Tiago, olha, primeiro, eu acho que assim, tinha uma coisa muito engraçada, sempre passei um pouco por isso, tá? É, eu tinha, às vezes ia algumas pessoas lá, sim, muitos professores, pessoas da USP, da PUC, eu conhecia pela convivência acadêmica, né? Acabava conhecendo. O professor Quiroga, que é um cara que vai muito lá, o professor Chueire, vai muito lá. Então, são professores que eu acabava encontrando no CAF, reencontrando no CAF, conhecia, tinha toda deferência, mas tinha muita gente, especialmente advogados, sócios de grandes escritórios, que eram muito conhecidos pelo pessoal que era do meio de São Paulo, que tinha crescido esse meio, mas eu não fazia a menor ideia de quem eram essas pessoas. Ah, não, fulano é cicrano, aquele ali é fulano. Sabe? Eu falei, faço a menor ideia de quem seja. Depois você vai conhecendo, enfim, vai sendo apresentado, mas eu não conhecia. Eu, assim, nessa questão de posicionamento, é, primeiro, eu sou um cara muito formalista, tá? Eu sou um cara bem formalista, bem pro Vinícius aí, que tá estudando muito, na linha do Shaw, eu adoto uma linha mais formalista. Eu sempre fui bem avesso àqueles estudos de neoconstitucionalismo, acho uma coisa meio complicada, mas é, na, É por isso que eu leio na, tudo que você escreve. na minha atuação como conselheiro, eu sempre procurei fazer duas coisas. Sempre escutar todo mundo que queria vir falar comigo. E aí não era porque era o professor X, Y, Z que eu ia dar uma atenção. Eu escutava todo mundo. O cara queria marcar um despacho comigo. Começa que eu era sempre o primeiro a chegar no CAF. Chegava no CAF 7h10 da manhã, eu estava lá no CAF já. E então eu ficava ali à disposição. Quem quisesse despachar comigo, eu estava lá no ponto. Despacho na hora do almoço. Várias vezes eu fiquei sem almoçar porque tinha 2, 3, 4 advogados que queriam despachar na hora do almoço, depois da sessão. E eu sempre pedia vista e fazia declaração de voto nos casos. Pedia muita vista, pedia muita declaração de voto. Essa semana agora, por acaso, o Push da ASP me mandou uma decisão. Era um caso de se royalties compunha ou não compunha valor aduaneiro da mercadoria. E saiu uma decisão de primeira instância sobre o caso, em que a juíza, nessa época eu tinha apresentado a declaração de voto, minha posição perdeu por voto de qualidade, né? Fiz declaração de voto vencido. Mesmo assim, fiz uma longa declaração de voto e a juíza decidiu favoravelmente à empresa e citou da primeira à última linha a minha declaração de voto. Assim, o voto dela tem 20 páginas, 20, 17 são a minha declaração de voto. Então, acho que eu sempre procurei me dedicar muito no CAF. Assim. Foi um negócio assim, eu gostava muito do trabalho. Para mim não era trabalho, na verdade.
Para mim era um estudo, era aprendizado, era reflexão, era parar e refletir sobre um tema. E eu sempre procurava escutar muito também os conselheiros da Fazenda, sabe? Escutar bem o outro lado, entender por que que é assim, entender o meu presidente à época, Atulin, que era um cara mais velho, hoje é meu sócio, né, no escritório, aposentou. Ele costumava falar muito assim, não, porque isso aqui é assim, porque teve isso aqui no passado, teve essa discussão. Então, eu sempre procurava entender por que que aquilo é assim, sabe? Antes de eu dizer se está certo ou está errado, deixa eu entender qual é a lógica disso aqui. Por que que isso é assim? Por que que esse dispositivo foi feito desse jeito, sabe? E, e isso me ajudava muito no trabalho, na hora de julgar, porque me permitiu ter uma visão realmente crítica sobre as coisas. E aí, quem me conhece sabe, eu não tenho nenhum apego à posição pró-contribuinte ou contra o contribuinte. É, minha posição ela vai ser focada nos meus critérios. Eu não, dificilmente, eu acho que eu não me lembro alguma oportunidade, alguma situação que eu tenha passado algum aperto por uma acusação de não estar sendo coerente. Pelo contrário, eu sou extremamente coerente. Até quem me conhece estava conversando com um amigo um tempo desse, falou, você é o machado que bate no mesmo lugar, assim, independente do tema, dá para ter uma ideia do que é que você vai, qual vai ser sua posição a respeito daquele tema, tá? Porque você tem os seus critérios ali e você segue. Então, por exemplo, para dar um exemplo, quando saiu o 19E lá do empate para contribuinte, eu defendi desde o primeiro dia. Para mim é inconstitucional, formal e materialmente. Eu já estava na advocacia, já estava com o escritório, tudo. Defendi na coluna, na direto do CARF. Tem um menor problema. Pô, mas você vai ser contra, você vai ser o cara que vai botar água no chope. Cara, inconstitucional, a culpa não é minha. Sabe, assim, até eu falo que a doutrina brasileira, tributária, ela tem um. Ela bota, até usando a expressão que eu usei no meu último artigo, né, dessa semana, ela bota os ovos de serpente que vão morder ela depois. Foi o que aconteceu na discussão do PIS/COFINS e receitas financeiras, por exemplo, em que ninguém reclamou quando reduziram a alíquota por decreto e todo mundo deixou para reclamar quando aumentaram, mas aí já era tarde demais, porque tomou a repercussão geral lá que o Supremo julgou. Mesma coisa quando veio o 19E, ninguém reclamou é, de ele ter sido inserido no projeto de lei de conversão do MP, que não tinha nada a ver com o assunto. Aí, quando quiseram voltar o voto de qualidade por MP, falaram, não, mas não pode mexer nisso por MP. Entendeu? Naquela época eu já falava, gente, isso aqui vai terminar respingando na paridade. Porque se eles não conseguirem mexer na regra de desempate, eles vão mexer na estrutura do órgão, porque não tem nada que garanta que o órgão seja paritário na Constituição. E aí agora, 3 anos depois que eu escrevi isso, que eu falei isso, tá tendo toda essa discussão na paridade. Então, assim, eles têm que se manifestar de forma crítica, tem que analisar. Acho que às vezes a gente tem que separar a visão do advogado, as coisas que se defende como advogado, até porque como advogado você fala em nome do cliente, não é no seu próprio nome. Você está defendendo as coisas do cliente, não as suas. E as coisas que você defende como acadêmico. As pessoas tendem a misturar isso, dizer, mas fulano escreveu um artigo dizendo isso, mas está aqui defendendo isso no contrário para o cliente dele. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu acho que aí o cliente, se ele, não quero ser defendido por um cara que pensa diferente do que eu gostaria que fosse, é direito dele, mas acho que a questão acadêmica, o seu pensamento enquanto cientista do direito, enquanto acadêmico, ele não pode se misturar nem ser contaminado pelos seus interesses econômicos da advocacia. Mas acho que é, eu nunca tive nenhum tipo de receio nesse sentido, em várias situações, inclusive teses controversas, incorporação de ações, por exemplo, é um tema que eu votava a favor da Fazenda, porque eu entendo que tem realização, JCP retroativo, entendo que não dá para se deduzir o JCP apurado retroativamente, porque quando você encerra o exercício é ato jurídico perfeito, e por aí vai, assim, eu parava e estudava o tema, não era para dizer, não, mas o contribuinte vota assim.
Ah, porque dá qualidade em todas as turmas. Eu parava, pedia vista, ia estudar o caso, conversava com um, conversava com o outro, para entender qual é a discussão, e aí me posicionava depois. Muito, muito legal. Acho que isso também é muito comentado, né, entre nós, nossos amigos, né, do direito tributário. A gente sempre viu em você assim uma responsabilidade, uma isonomia muito grande. E quem dera todos fosse assim, né? A gente vive falando desse maniqueísmo, né, de bem e mal, fazenda contra contribuinte, que as pessoas se preocupam em defender o lado e pouco importa o que está sob julgamento. É, Mas, eu lembro, só fazendo um complemento, nas uhum, aulas do tive no semestre passado com o professor Zé Maria, e ele criticava muito a nossa doutrina, que é majoritariamente feita por advogados, né? Que diz que qualquer decisão contra o contribuinte é consequencialista. Tudo é consequencialista contra o contribuinte. Sempre é contra o contribuinte, é porque o julgador, seja o conselheiro, o juiz, o ministro supremo, está julgando por conta da arrecadação, ele nunca está julgando de acordo com o direito, se está julgando, geralmente está julgando errado. Ele criticava isso. Assim, a gente não estuda o que é o consequencialismo a fundo e trata ele como se fosse algo raso ou algo que sempre que se está julgando contra o contribuinte é como se o julgador fosse consequencialista, não é assim. Pois é, assim, a tendência hoje, a doutrina aplaude qualquer coisa favorável ao contribuinte e entra em histeria quando é qualquer coisa contrária ao contribuinte, sabe? É, Quando vê a decisão da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma decisão que eu reputo errada. Para mim, é um dos maiores erros técnicos da história do Supremo Tribunal Federal foi a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão saiu no meio da semana, se eu não me engano, dia 15 de março, alguma coisa assim, se não me falha a memória, 17. No final de semana seguinte, eu fui dar aula no IBDT e eu falei para os alunos, isso aqui vai virar, sabe por quê? Criminalização do cara que não pagou ICMS, porque deixou de ser sonegação, virou apropriação indébita, com base no que eles decidiram. Dito e feito. Fora o problema de compatibilização disso com os outros tributos. Aí surgiu aquele monte de tese filhote. E é o tipo de decisão que a impressão que dá é que o Supremo. Sabe quando você vai para uma festa, você enche a cara, e no dia seguinte você amanhece com ressaca moral de alguma coisa que você aprontou? O Supremo deu a decisão e no dia seguinte ele estava de ressaca moral, porque ele falou: puta, mas o que é que eu vou fazer com esse monte de tese filhote agora? E começou a dar pau, assim, teses que são absolutamente idênticas à discussão que ele teve lá. Exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB e ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. Errado, errado, mas que se mantenha coerente dos próprios erros, né? Mas doutrina, em peso, aplaudiu, porque é a tese do século, muitos honorários envolvidos, e sem pensar nos reflexos depois, reflexos criminais, inclusive. E, e o outro caminho também é, a outra situação agora está na moda, né? Qualquer decisão contrária ao contribuinte vira uma histeria coletiva de um negócio assim que, meu Deus, voltou o voto de qualidade. Eu não estou falando nem para falar na decisão legislativa, né, do executivo, nem judicial. Nossa, voltou o voto de qualidade, acabou o contencioso administrativo, acabou o CARF, acabou o direito de defesa. Gente, o CARF usou voto de qualidade durante 80 e X anos, 91 anos, sei lá, 92 anos antes disso. E ninguém morreu, e a jurisprudência foi feita, e a ciência do direito foi feita, e segue o jogo, entendeu? Agora, com a decisão da CSLL, meu Deus, acabou a segurança jurídica, RIP, Rest in Peace, segurança jurídica, acabou o Estado de Direito. Cara, o Supremo já tinha declarado constitucional a CSLL em 2007. Todo processualista sabe que coisa julgada tem cláusula rebus sic stantibus, que numa situação como essa ela perde a força. Obviamente que aí você tinha uma discussão se era automático ou se precisava de uma revisional, mas ninguém tinha dúvida de que, e a meu ver, nem precisava de revisional, é até um ponto que eu discordo do meu sócio, mas, veja, desde 2007 a Receita está lá autuando, o CARF dando pau também nas autuações, mantendo as autuações, e os casos indo para o judiciário, e a empresa tratando isso como um risco remoto. Aí agora, quando tem que reconhecer no balanço a perda gigante, fala, meu Deus,
olha o que aconteceu, que absurdo. Pô, assim, não é absurdo. Você pode até discutir alguns aspectos, a questão da modulação, essa questão de necessitar ou não de revisão de automático, como que é a Procuradoria, e como o Supremo entendeu que é ou não. A questão da anterioridade que o Supremo reconheceu, mas você falar que é um absurdo que morreu o Estado de Direito, desculpa, é histeria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E como o Tiago colocou muito bem, citando o Zé Maria, você vai se informar, você abre um portal desse de notícia, um canal desse na internet, você tem um monte de artigo escrito por gente que não está preocupado em fazer ciência. Não está preocupado em apresentar uma visão equidistante da situação, uma visão imparcial, uma visão técnica. O cara está preocupado em vender tese. O cara está preocupado em captar clientela. E aí começa a criar as ideias as mais estapafúrdias possíveis. Sabe? Conversava com um amigo há pouco tempo, a coisa julgada é cláusula pétrea, mas o mérito da coisa julgada é óbvio que não é cláusula pétrea, porque senão você impede até uma modificação legislativa, né? Então, de fato, é um clamor muito grande, né? Claro que o assunto é muito sério, Não obviamente. existe direito absoluto, né, Vinícius? Exatamente, exatamente. É você Então, querer transformar em absoluto um negócio, uhum, e não é. E assim, exato, a doutrina processualista já reconhece isso há muito tempo. Não, uhum, não tem novidade, sabe, nisso. é verdade. Para causar essa reação que se gerou. Uhum. Pegando o gancho, né, você comentou do seu sócio, né, do escritório, como nós já falamos aqui, você ficou no CARF durante 4 anos, né, de 2015 a 2019, e depois você foi empreender, né? Acredito que todos conheçam o seu sócio também, o Diego Diniz, também ex-conselheiro do CARF. E se você puder contar um pouco para a gente, assim, que acredito que seja muito interessante para todos escutarem, como foram os desafios da área comercial, né, de captar cliente após a saída do CARF, né, na abertura do escritório? Naturalmente, um ex-conselheiro do CARF tem um trabalho, né, muito intenso no CARF depois que vai para o escritório, né? Mas enfim, conta um pouco para a gente assim quais foram e quais são os desafios da área comercial. Cara, quando a gente abriu o escritório, é engraçado que você fala assim, nossa, esse conselheiro vai chover cliente, né, atrás de você. E não é, porque as empresas grandes, todas você fica no compliance. Você tem questão de compliance que elas não vão contratar o cara que saiu do CARF há pouco tempo. Se aquele processo dela já passou na sua turma, nem que você não tenha sido relator, você já está, vamos dizer, cortado de qualquer tipo de atuação. Então, assim, quando a gente saiu, imagina que a gente estava praticamente, não tinha cliente, os dois estavam 4 anos totalmente desligados da advocacia, só na vida acadêmica, realmente. Agora, assim, quando a gente saiu, graças a Deus, a gente fez grandes amizades, sabe? Tem muita gente que acaba se conhecendo, a pessoa cria um vínculo de respeito também, o cara sabe que você é um cara sério, um cara técnico. E a gente começou principalmente no início, parcerias, muitos escritórios procuravam a gente para atuar junto em alguns casos, para prestar consultoria sobre alguns casos estratégicos. E, paralelamente a isso, aí a gente ia fechando os primeiros negócios do escritório também, vamos dizer assim, próprios. Então foi uma caminhada até que eu acho que começou, foi mais rápido do que a gente imaginava. A gente imaginava aí que a coisa ia começar a girar com 6 meses, sei lá, há um ano, mas não, com 2 meses, um mês, 2 meses já tava rodando bem. Veio a pandemia logo depois, mas eu acho que a gente não foi afetado, o escritório seguiu crescendo, tem crescido aí ano após ano. E graças a Deus a gente tem conseguido manter esse perfil de boutique, né? A nossa ideia, até porque é um escritório pequeno, nossa ideia é ser um escritório boutique para atuar em casos estratégicos, sabe?
Hoje não, hoje a gente já está um tempo afastado do CAF, tem muito mais tranquilidade de voltar para atuar lá como advogado. Mas também parte de pareceres, a gente trabalhou muito com pareceres. Mas no início mesmo, assim, o que ajudou muito a gente, a escritório a crescer, foram os parceiros, pessoas que conheceram a gente enquanto conselheiros e procuravam a gente, não porque queria que a gente fizesse qualquer tipo de sustentação oral, despacho, não, porque o cara queria uma visão nossa sobre o caso, sabe? Puta, analisa esse caso aqui, vê se a gente não. Algum ponto passou, se tem alguma estratégia, como é que você acha que aqui seria melhor abordar essa questão, sabe? Mais pela parte técnica do que por qualquer outra coisa. É, Mas eu acho que a advocacia ele é um desafio constante, né? Você, até quando não é um escritório pequeno, por um lado, você tem que estar, para entregar um benchmark, vai, de qualidade técnica, você tem que estar envolvido nos trabalhos. Então não adianta, eu vou estar envolvido, o Diego vai estar envolvido, a Tulin vai estar envolvido em todos os trabalhos. Demanda muito tempo por conta disso. Mas, por outro lado, a gente também está envolvido na captação, né? Então, eu brinco que a gente joga nas 11. Bate escanteio só para cabecear. Então, não tem sossego. É o dia inteiro, final de semana, às vezes também ligado no 220 e tocando para frente. Mas Vocês hoje, abriram o escritório em 2019 mesmo? Ou eu não foi. sei se vocês saíram no mesmo período do carro. A gente saiu no mesmo período. Legal. Então tem 4 anos aí de escritório, né, É, a cara? gente, Quatro, a gente vai quarto fazer ano. 4 anos em agosto. Legal. A gente conversou, eu lembro que a gente conversou em junho, assim, sabe? Vamos sair, vamos sair. Assim, até para contextualizar, como eu falei para vocês, eu, eu saí da terceira sessão para a primeira quando começou a virar trabalho. Enquanto tava um negócio assim, pô, toda hora eu aprendi uma coisa nova, toda hora um negócio novo, uma discussão nova, uma coisa interessante, eu fui ficando. Na hora que eu comecei a sentir que estava muito repetitivo, pô, agora virou trabalho esse negócio aqui, eu vou para a primeira. Depois que também a primeira começou a ficar repetitivo, eu falei, não, agora é hora de sair. Aí o Diego já estava lá na terceira também, conversamos sim, conversamos em junho para sair em agosto. Saímos, já abrimos escritório e seguimos a vida, né? Bacana, bacana, Carlos. Ah, pegando agora um gancho, mas mudando também um pouco de assunto, você contou um pouco da sua carreira no escritório e que a ideia é ser um escritório boutique. Eu imagino que você, como disse, tem que ter um cuidado com os trabalhos, tem que perder tempo não, você tem que estar envolvido na captação, porque sem captação também não tem escritório. Mas, por outro lado, até por esse tempo que você precisa estar envolvido na captação, pegando um gancho nisso, você precisa ter um pessoal também, imagino, muito qualificado aí com você, né? Assim, eu não sei em quantos vocês são, mas imagino que você tem esse cuidado de ter ao seu lado aí no escritório pessoas boas, técnicas e que, além de técnicas, também saibam ter a tratativa com o cliente adequada, ter a tratativa no CAF, no judiciário adequada. E muitas vezes as pessoas estão aí querendo, pensam, meu Deus, gostaria de trabalhar com o Carlos Daniel, ou às vezes é um pessoa recém-formada, jovem. E pensando um pouco nisso, qual conselho você daria? A gente sempre faz essa pergunta aqui. O que é que você acha que o jovem precisa fazer para se destacar? O que é que você, quando você está batendo um papo com eventualmente um advogado jovem que pensa em trabalhar com você, qual característica chama a atenção? Você pensa, não, esse cara aqui é muito bom, pode ser muito bom, quem sabe esse menino vai ser informado aí daqui a 10, 15 anos, eu quero ele como meu sócio, eu quero esse cara junto de mim um dia, eu quero que cresça comigo. A pergunta envolve o Carlos, é chefe, né, Thiago? É O isso. Carlos chefe. Cara, eu vou falar. Acho que a coisa que eu mais procuro
Uma é, obviamente, esse inescapável esforço. A pessoa tem que ter dedicação, tem que ser uma pessoa que demonstra uma pessoa dedicada, mas mais do que esforço, assim, tem que ser uma pessoa que seja louca pelo direito tributário, sabe? Tem que ser o cara que, porra, adore isso, sabe? Goste de direito tributário. Que é fácil chegar numa entrevista de emprego e falar, não, eu gosto de direito tributário. E, pô, daqui a um ano você tá, "Puta, eu não aguento mais isso aqui." Cara, quem me conhece, convive, assim, o meu dia é tributário das 7 da manhã até 10, 11, meia-noite. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô ou discutindo alguma coisa em grupo de WhatsApp, ou conversando com alguém discutindo um tema, ou estudando alguma coisa, ou analisando um caso, ou fazendo alguma peça, ou escrevendo algum artigo, ou lendo algum artigo, ou lendo algum livro. Então, assim, eu sou apaixonado pelo direito tributário. Assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa realmente, assim, que eu gosto muito disso. Para mim não é trabalho, sabe? Trabalhar com tributário. Não é uma coisa que me desgasta mentalmente. Eu, eu fico trabalhando horas e horas, estudando horas e horas e horas, e não é um negócio. Talvez me desgaste se eu tivesse que ler alguma coisa que eu acho chata, que eu acho ruim, por obrigação, mas em regra eu acho que eu gosto tanto do que eu estou fazendo, do que eu faço, que eu não sinto nem às vezes como eu estivesse trabalhando, isso é uma obrigação. E assim, o que eu procuro sempre ver a pessoa é essa pessoa que ela gosta disso. Porque é fácil você ter. É aquela coisa de paixão e amor, sabe? Na relação. Aquela fase apaixonada, você ou é oba, 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 mas e depois que a paixão passa? Você vai ter ainda aquele tesão no tributário, pra você continuar crescendo. Porque veja, você tem aquela paixão para você ficar 1, 2, 3 anos ali, e eu vejo muito isso. Eu vejo aquela pessoa que entra numa pós, ou entra num mestrado com aquela paixão, mas a pessoa sai do mestrado querendo. Nossa, nunca mais eu quero voltar a fazer outra coisa, ou, sabe, não quero mais mexer com isso, abusei, cansei. Eu não sei, assim, quando eu saía da especialização, eu já ficava dizendo, "Nossa, eu quero fazer um mestrado." Eu saía do mestrado, já pensava, o que é que eu vou fazer depois, o doutorado. Saí do doutorado, já pensava, o que é que eu vou fazer depois do doutorado, sabe? Aquela coisa que você vai estar sempre procurando, e eu acho que a pessoa que Daniel Sheff procura é uma pessoa que você já realmente tem essa paixão pelo direito tributário, sabe? Que permita ele prosseguir numa maratona. Eu acho que o crescimento no tributário não é um tiro curto, não é um tiro de 100 metros, não é um tiro de 500 metros, de 1 quilômetro. Cara, a carreira no tributário, especificamente no tributário, realmente, pela amplitude do tema, das diversas áreas, é uma maratona. Uma baita de uma maratona. E para você correr essa maratona inteira, você tem que gostar muito disso. Sabe? Você tem que gostar. E é isso que eu acho que o tributário, a parte técnica, você aprende. Sabe? Você pega, ensina para a pessoa, dá recomendação de livro, dá recomendação de curso. Se a pessoa gosta, ela vai atrás, ela vai ler, ela vai fazer o curso, ela vai ler o artigo, ela vai ler o livro, ela vai querer, ela vai trazer a discussão para você, ela vai querer ouvir a sua posição, ela vai muitas vezes confrontar a sua posição, falar que não concorda, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que eu procuro. O resto é detalhe. Você tem que ter vontade e tem que ter paixão por isso, tem que ter paixão pelo tributário. Eu sempre me recordo dessa questão de, principalmente o direito, né? Acho que não só o direito tributário, não ser tiro curto, né? Aí, uma vez eu estava lendo um livro de processo civil e aí tinha um relato, uma fala do Chief Justice Edward Coke, que há muito tempo atrás falou para o então rei da Inglaterra, né? Ele foi indagado o que que ele achava do direito, né? Não era uma pessoa tão velha assim, e ele na verdade, ele era uma pessoa idosa e o rei da Inglaterra justamente questionou isso, né? E ele falou que o direito precisa de um longo estudo e experiência, né? Antes de você chegar ao conhecimento, como todo mundo fala, vinho, né? Claro que tem vinhos que com o passar do tempo ficam estragados, mas
enfim, acho que o direito, né, por ser uma ciência empírica, como o Carlos falou, quanto mais o tempo passa, melhor você fica, e não à toa a gente vê, e acho que o professor Ricardo é o melhor exemplo disso, pessoas já no final da carreira que talvez estejam no auge, né? Por que não? Mas, enfim, partindo aqui, infelizmente, para a nossa última pergunta, o bate-papo tá sensacional, mas a gente queria saber um pouco o que o Carlos Augusto Daniel Neto gosta de fazer. Você falou que vive o direito tributário, né? De 7 da manhã às 10 da noite, mas quais são seus hobbies assim? Aqui, por favor, fique à vontade para falar de algum outro livro de literatura, de outro ramo do direito, aí podcast, série, documentário, enfim, algum esporte. Conta Cara, um pouco para a eu gente. sempre deixei, até deixei aqui separado. Se eu puder recomendar um livro para qualquer pessoa que queira estudar direito, estudar, fazer ciência do direito, é o livro Ciência Feliz. Esse livro é do Souto Mael Borges, que é um tributarista, mas não é um livro de tributário. É engraçado que, assim, até não sei porque eu esqueci de mencionar ele no início, mas foi o livro que moldou a minha percepção do pensamento científico. O primeiro ensaio dele é um ensaio chamado Apologia do Erro. Fala assim, a ciência só avança pelo erro. Só avança quando você aponta o erro em alguém ou critica. Então a ciência só avança pela crítica. Um outro que ele fala é da audácia intelectual e da satelização do conhecimento. Você não pode ser um satélite em torno de outras pessoas. Você tem que ter uma audácia intelectual de estar sempre propondo coisas novas, pensando coisas novas. Então, de livro, se eu tiver que recomendar uma leitura, eu acho que talvez esse tenha sido um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Acho que e não é um livro de direito, tá? Hobbies. Cara, meu hobby principal é videogame. Cara, eu adoro videogame, bicho. Eu tenho uma máquina de fliperama em casa, aquelas grandes mesmo. Tenho máquina de fliperama. Caraca, que Eu tenho maneiro! tudo. Eu tenho Switch, PlayStation 5, tudo que tem direito. Adoro videogame. Nem sempre eu costumo jogar há muito tempo, sabe? Mas sempre que eu tenho um tempo aí, eu dou uma jogada. De vez em quando jogo um basquete também, mas tem rareado um pouco. Acho que esses são os principais hobbies assim que eu tenho, né? Mas é difícil, que a vida acadêmica ela demanda muito a gente, sabe? Você pensa que não, você tem que publicar, mandar um livro, um artigo para uma revista, tem que mandar um artigo para um livro que lhe convidaram. Aí quando você soltou isso, já tem um artigo da coluna da semana é o seu. Aí você já tem que dar uma aula, tem uma banca, tem outra banca, aí tem a outra aula para dar. Aí já chega mais um convite para publicar em algum livro. E assim, essas coisas vão se acumulando e demandam bastante tempo, né? Assim, eu, e eu acho que o acadêmico ele precisa escrever. Vocês que são mais jovens, estão começando na carreira acadêmica, o acadêmico ele precisa escrever. Nem que depois ele escreva para mudar, para ser retratado o que ele escreveu antes, mas então ele tem que escrever duas vezes, um com a posição e a outra com a retratação. Mas o acadêmico ele precisa escrever. Se você não escrever, ninguém sabe o que você pensa, ninguém tem a oportunidade de criticar o que você pensa, e influenciar eventualmente em como você pensa, de certo modo. Então eu acho que com 34 anos, eu tenho aí já mais de 100 artigos publicados, além de livros, tudo, mas porque eu acho que a coisa mais importante para o acadêmico é criar o hábito de escrever, de pegar as ideias dele, estruturar na forma de um artigo, e aí pode ser um artigo para o Conjur, para o Jota, pode ser um artigo para revista de direito tributário atual, para revista de direito tributário, o que é que seja. Não importa. Eu acho que assim, de uma forma ou de outra, você vai ter que aprender a
delimitar seu problema, expor sua hipótese, desenvolver a sua ideia e concluir e chegar no resultado final. Se vai ser em 15 mil caracteres ou vai ser em 30 páginas, é detalhe, mas você tem que ter a capacidade de fazer essa articulação, sabe? Que eu vejo que o pessoal mais jovem tem muita dificuldade, às vezes, tem que escrever o artigo do TCC, você tem dificuldade em concatenar as ideias. Eu acho que o acadêmico, quem quer seguir carreira acadêmica, tem que estar sempre, sempre escrevendo. Então, de certo modo, isso acaba tomando muito tempo também, no dia a dia, nas horas livres, principalmente. Mas é extremamente prazeroso quando você cruza com alguém que a pessoa fala, puta, li um artigo seu, pô, mudou minha forma de ver aquele assunto. Ou melhor ainda, quando você cruza com alguém, li um artigo seu, discordo totalmente do que você escreveu. Pô, por quê? Aí a pessoa fala, isso aí vai discutir. Várias vezes. Já teve situações em que. Já teve situações que a pessoa falou, discordo de você, e no final a pessoa saiu concordando comigo. Já teve situações que eu falo, discordo de você, e depois eu concordei com a crítica da pessoa. E já teve situações que eu discordo de você, e a gente chegou e os dois continuaram em divergência, modus vivendi, né? Concordamos em discordar, né? Let's agree to disagree, exatamente. E você falou do livro do professor Sotomayor Borges, mas até comentei recentemente com o Carlos, adquiri recentemente o livro, que é fruto da sua tese de doutorado, né? O Tributação e Exceção, a derrotabilidade das regras tributárias. E está na fila para leitura aqui. Então, em breve, virão críticas e elogios. Esse mesmo. Tô aguardando, ansiosamente. Tipo, por E olha, eu favor. tenho isso, tá, Vinícius? Eu cobro. Aham. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu mando um artigo, eu tenho meus leitores, tenho vários amigos que são leitores também. Sempre que eu tô com uma minuta de algum artigo, de alguma coisa, eu mando para essa pessoa para ler. E aí depois eu fico. Eu mando, aí dá algumas horas, eu falo, e aí, já leu? Aí dá mais um tempo, e aí, leu? Vira o dia, aí, "Ô, bom dia, e aí, tudo bom? Leu?" Então, você falou que agora, a próxima vez que a gente falar, eu vou botar, e aí, já leu o livro? Eu fico cobrando que quando a pessoa se propõe a essa interlocução, eu uso e abuso dos meus interlocutores acadêmicos. Carlos, cara, infelizmente a gente tá Oi, chegando ao final. Braguinha, esqueci do hobby do charuto, né? Também, de vez em quando. O hobby do charuto é um hobby importante. O charuto e Esqueci. uma cervejinha, né? Mas você vê que é uma confraria de charuto de tributaristas, né? Isso, então você não tá fumando charuto, tá falando Tá tributário, né? falando de tributário, exatamente. Tem Entra na cota razão. do tributário. A quarta, inclusive, a gente tá devendo, precisamos marcar outra logo, meu amigo. Cara, obrigado de verdade por você ter topado. Aí você é um cara super aberto, sempre desde o começo que a gente se conheceu, é um cara que eu tenho muita admiração e sigo seus passos mesmo, assim, a vinda para cá, eu vejo muita similaridade, então eu realmente procuro ver o que você está fazendo e seguir, ou criticar, ou lhe perguntar, ou então, assim, você é um cara que eu gosto muito. Recomendo a leitura da sua coluna no Conjunto demais e tudo que você produz. A gente está muito feliz. Você é um jovem tributarista ainda, por isso está no Jovem Tex, né? A gente comentou que o Léo, que veio aqui na semana passada, não era tão jovem assim, né, cara? Brincadeira. Um Eu sou que abraço pro Léo. nem caminhão de carregar cana, né? A gente que é do Nordeste, a gente sabe como é que é aquele caminhão de carregar cana. Você vai ver no documento, o caminhão é novo, mas quando você vai ver pessoalmente, tá só o bagaço, né? A depreciação é acelerada aqui. Era a boleia do caminhão. Você tem razão, velho. Carlos, irmão, obrigado mesmo. Quem sabe você não volta aqui em outra oportunidade para a gente bater, trocar uma ideia, falar mais sobre o seu livro. O Vini vai ler, agora eu vou ler também. Você publicou pelo IBDT, não? Não, né? Não, foi pela Sérgio Antônio Fabrício. Perfeito. A gente tá com a newsletterzinha aqui para mandar para os nossos ouvintes as obras que são citadas, etc., mandar por e-mail. Então, a gente vai mandar o link do seu livro, também o link para a compra
do livro do professor Gerson do Maior, que o Carlos citou, enfim, se tiver mais alguma coisa que a gente acha que vale, a gente manda também. Quem sabe o link para comprar um fliperama, um PlayStation 5. Carlos, obrigado mesmo, meu amigo. Passa a palavra aí para o Valeu. Vini, para ele fazer as considerações finais, depois passar a palavra para você, para a gente finalizar. Obrigado. Só reiterar as palavras do Tiago e agradecer novamente, assim como fiz no início. Foi uma excelente conversa, um excelente bate-papo, vai agregar bastante, não tenho nenhuma dúvida disso. E, enfim, eu reitero integralmente todas as palavras do Tiago, porque antes da gente iniciar aqui, eu comentava com você que eu leio tudo que você escreve, você e seu sócio, Diego, são uma referência não só para mim e para o Tiago, mas para todos os jovens tributaristas que estão iniciando a vida profissional acadêmica. E, enfim, vou passar a palavra para você, para as considerações finais e agradecer novamente. Cara, eu só queria agradecer vocês pelo convite, pô, é um prazer conversar com vocês, conversar com o pessoal jovem que procura o podcast, esse programa para saber um pouco sobre a carreira. E assim, a turma inteira que veio até agora, pessoal super de ponta, sabe? Vocês têm trazido pessoal que eu falo que é destaque realmente no tributário. Então, eu até fico feliz de estar sendo colocado nesse mesmo balaio aí e poder compartilhar um pouco aí da minha experiência. Eu acho que não existe um único caminho, não tem um único caminho para se crescer no tributário, para se alcançar no tributário uma posição boa, um resultado bom. Mas eu acho que é importante ter contato com esses vários caminhos para ver qual que talvez seja mais adequado para sua própria vivência, para sua própria personalidade. E eu acho que vocês têm feito um trabalho bem legal nesse sentido, de realmente mostrar para todo mundo os diferentes caminhos. E, então, pô, agradeço a oportunidade, fico à disposição aí para outras conversas e para quem quiser também bater um papo comigo, estou sempre à disposição. E é isso. Agradeço aí mais uma vez, tá? E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado e até Valeu. breve. Tchau.